Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração de Overlord. Antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês de darem like no vídeo, se inscreverem no canal e clicarem no sininho para não perder nenhum vídeo e também compartilhar se você conhece alguém que goste de light novels. E se você puder, por favor, contribua com o canal. Nós temos tanto um Pix para uma contribuição casual, mas também temos um Apoia-se em que você vai receber recompensas pela sua contribuição, como acesso antecipado às narrações e o poder de decidir as novels que vamos ler no canal. A sua contribuição me ajuda a fazer um upgrade no meu material e a trazer um conteúdo cada vez melhor. Muito obrigado, e agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Overlord, volume 4, capítulo 3. O Exército da Morte, parte 1. Já tô usando eles. Zembero, que estava sentado perto da parte de trás de Ho-Ho, riu enquanto olhava para frente. A algumas centenas de metros à frente deles, eles podiam ver a primeira tribo marcada para extinção, a tribo da Cauda Afiada. Embora fosse mais ou menos do mesmo tamanho que a aldeia da Garra Verde, haviam mais homens-lagarto por aqui, provavelmente porque os homens-lagarto de outras tribos tinham se reunido nela. Agora que estavam se preparando para a guerra, todos estavam muito ocupados. É difícil me conter com esse clima de luta no ar. Cada baforada de Zembero era quente, mostrando sua animosidade com o cheiro do ambiente. Era um odor que fazia o sangue ferver. No entanto, Crush nunca tinha sentido esse cheiro antes e disse algo bem diferente dos dois. É seguro continuar cavalgando no Ho-Ho-Ho assim? Tendo sentido a atmosfera tensa de longe, Crush, que agora estava com sua roupa de plantas, estava começando a ficar nervosa. Ela estava preocupada que os homens-lagarto prontos para a batalha ficariam instigados se Ho-Ho-Ho chegasse perto. Eles poderiam conhecer Zariusu, mas não Crush ou Zembero, e não significava que todos na tribo conhecessem Zariusu também. Sim, na verdade é o oposto. Estamos mais seguros montados nele. Um olhar confuso apareceu no rosto de Crush, obscurecido pelas folhas. Sentindo sua confusão, Zariusu elaborou. Meu irmão deve ter vindo mais cedo, e deve ter dito a eles que eu estaria aqui montado em Ho-Ho-Ho. Então as notícias sobre nós nas costas deles já devem ter chegado aqui. Tudo o que temos que fazer é continuar avançando lentamente. Na verdade, quando Ho-Ho-Ho estava caminhando pelo pântano, um homem-lagarto preto emergiu da aldeia. Zariusu acenou para essa figura familiar. Aquele lá é o meu irmão. Entendi. Uau! Zembero e Crush falaram ao mesmo tempo. Crush estava genuinamente curiosa, enquanto Zembero parecia um animal selvagem que tinha avistado um rival à altura. Ao avanço constante de Ho-Ho, a distância entre os dois irmãos, entre Zariusu e Chasuryu, diminuía cada vez mais. Logo, eles estavam perto o suficiente para ver o rosto um do outro, e os irmãos se entreolharam. Só estavam separados há 2 dias. No entanto, se prepararam para a eventualidade de nunca mais se verem novamente. Então a reunião foi um tanto tocante. Estou feliz que tenha voltado, Zariusu. E também trago boas notícias, Chasuryu. O olhar de Chasuryu foi para as 2 pessoas sentadas atrás de seu irmão. Zariusu sentiu os braços de Crush se apertando um pouco ao redor de sua cintura, devido à tensão que ela estava sentindo. Uma vez que eles estavam na frente de Chasuryu, Ho-Ho parou na frente do rosto familiar e encostou nele com suas 4 cabeças. Desculpa, rapaz. Não trouxe comida para você. No instante que Ho-Ho ouviu essas palavras, suas cabeças imediatamente recuaram de Chasuryu, como uma criança fazendo birra. A Hidra podia não ser capaz de entender as palavras dos homens-lagarto, mas devia ter percebido subliminarmente o significado daquelas palavras. Bem, ou talvez ela simplesmente não tinha sentido o cheiro de comida nele. Então vamos descer. Depois de acenar para os outros 2, Zariusu pulou das costas de Ho-Ho e pegou a mão de Crush quando ela pulou. Chasuryu olhou para Crush com uma expressão de perplexidade em seu rosto. E o que é esse monstro planta aí? O fato de todos reagirem da mesma forma deixava Crush um pouco desmoralizada, mas ela não queria contestá-lo. Isso foi provavelmente devido ao constante abuso verbal de Zembero, mas as palavras que se seguiram foram uma bomba que fez Crush enrijecer. Ela é a fêmea que eu amo. Oh! Chasuryu murmurou admirado. Então ele voltou sua atenção para a ainda paralisada Crush, que segurava a mão de seu irmãozinho. Então me diga uma coisa. A fêmea dentro disso aí é bonita? Muito. E estamos planejando nos casar.
Uma dor repentina na mão de Zariussu o calou, porque a pessoa que a segurava tinha espetado as garras com força em suas palmas. Chasuryu olhou para eles com algum desagrado. Entendi. Quem diria? Alguém como você que falava sobre as aparências e blá blá blá, o que era mesmo, né? Ah, você sabe que eu não posso me casar. Então você estava apenas tentando bancar o bonzão. Só não tinha achado a fêmea certa para você. Enfim, de volta aos negócios. Eu sou Chasuryu Shashan, chefe da tribo da Garra Verde. Vocês têm meu muito obrigado por se juntarem a nós. A maneira como Chasuryu falou não buscava a confirmação de sua aliança, mas irradiava a certeza de que eles ajudariam. No entanto, Crush e Zenbeiro não eram do tipo que seriam abalados por coisas pequenas como essa. Nós é que deveríamos agradecer. Eu sou a chefe interina da tribo dos Olhos Vermelhos, Crush Luno. Todos esperavam que Zenbeiro se apresentasse depois que Crush tivesse cumprimentado Chasuryu, mas eles não ouviram nada do tipo. Em vez disso, Zenbeiro permaneceu calado, olhando para Chasuryu dos pés à cabeça. Depois que ficou satisfeito com o que viu, ele assentiu e falou com uma expressão bestial no rosto. Ah, então é você, o guerreiro que usa habilidades de sacerdote em batalha. Já ouvi falar muito dos seus feitos. Estou surpreso que até mesmo os membros da tribo da Presa do Dragão saibam de mim. A resposta de Chasuryu foi como dois animais selvagens circulando um ao outro. Enquanto seu irmão não aceitar ficar no meu lugar, eu sou o chefe da tribo da Presa do Dragão, Zenbeiro Gugu. Obrigado por ter vindo. Você me parece bem adequado para ser o chefe de uma tribo que valoriza a força. Obrigado. Mas que tal uma lutinha de aquecimento, hein? É bom para testarmos a força um do outro. E aí? Até que não seria uma má ideia. Zariussu não sentiu vontade de detê-los. Era verdade que uma vez que descobrissem quem era mais forte, muitas coisas se tornariam muito mais simples no futuro. No entanto, Chasuryu levantou a mão antes que eles pudessem começar e apagou as chamas da ânsia de Zenbeiro por batalha. Se dependesse de mim, lutaríamos agora. Mas não parece ser a hora certa. E por que não? Chasuryu sorriu quando Zenbeiro franziu a testa e fez essa pergunta. Os batedores que enviamos devem retornar em breve. Espero que tragam informações do inimigo. Depois de ouvirmos o relatório dos batedores, podemos ir nos aquecer com um combatezinho. O que me diz? Havia uma pequena cabana que estava sendo usada como sala de reuniões dos vários chefes. Todos os chefes de Zariussu estavam aqui, um total de 6 homens lagarto. O nome de Zariussu, portador atual da dor congelante e matador do antigo chefe da ponta afiada, era famoso entre as tribos. Além disso, ele foi o herói que persuadiu a tribo dos Olhos Vermelhos e Presa do Dragão a se unirem à aliança. Então nenhum dos chefes presentes se opôs à sua presença. Os 6 sentaram-se em um círculo dentro do interior apertado. Os 3 chefes tiveram que se segurar para esconder sua surpresa quando Crush revelou sua pele branca como a neve, mas agora eles já estavam acostumados, nem que fosse só um pouco. Depois que as saudações terminaram, o primeiro a falar foi o chefe da tribo da Presa Pequena. Ele tinha uma constituição física pequena para um homem lagarto, mas seus músculos eram bem definidos e tão duros quanto o aço. Como originalmente era um caçador, provavelmente era o melhor atacante à distância de todos os homens lagarto das redondezas. Na verdade, ele eliminou todos os seus oponentes durante os principais testes de seleção, os acertando com uma única pedra. Depois de mobilizar todos seus caçadores para exploração e reconhecimento, ele agora entendia a disposição e os números do inimigo. Os números do inimigo são cerca de 5.000. Esse número era muito maior que a força das tropas dos Homens Lagarto, mas ainda estava dentro do alcance esperado. Alguém até suspirou de alívio ao ouvir isso. Então, quem é o líder do inimigo? A gente não sabe. Os batedores avistaram monstros que pareciam pedaços de carne gigantes, mas era difícil chegar perto deles. E qual a aparência do exército? É um exército de mortos-vivos, com esqueletos e zumbis. Haviam cadáveres de homens lagarto nesse exército? Não havia nenhum homem-lagarto entre eles. Não tenho muita experiência com criaturas de terra seca, mas os cadáveres pareciam ser de humanoides de algum tipo. Eles também não tinham nenhuma cauda. Depois de ouvir essas características, Zariussu tinha quase certeza de que eles deveriam ser cadáveres de alguma tribo nas planícies. Cadáveres de humanos. Não podemos tomar a iniciativa e lançar um ataque preventivo?
Seria bem difícil. Os malditos estão usando uma clareira na floresta como acampamento. Consegue imaginar o trabalho que isso deve ter dado? E estava todo limpo, como se nunca tivesse tido uma floresta ali. Eu nem sequer vi troncos de árvores que deveriam ter sobrado. Ah, desculpa, eu saio do assunto. De qualquer forma, eles estão na floresta. E se meus caçadores indo sozinhos já foi difícil se aproximar, imagina se os guerreiros fossem juntos. E se armássemos uma emboscada apenas com os caçadores? Não isenta, Crush. Há apenas 25 caçadores. Como eles derrotariam 5.000 mortos-vivos? No máximo seria um ataque suicida. E se mobilizássemos os sacerdotes? Vários dos presentes concordaram com a sugestão de Chassuriu e olharam para Crush. No entanto, Zariusu respondeu a essa pergunta. Eu acho que seria melhor não fazermos nada. Hã? Por quê? Eles honraram o acordo na parte deles, mas eu não acho que permitirão que lancemos um ataque furtivo. Sou obrigado a concordar. Até que todas as tribos estejam prontas, é melhor esperar. Vamos nos preparar para aguentar um cerco, então? Defender difícil é. Aquela voz inarticulada veio de um dos homens lagarto, o chefe da tribo da cauda afiada. Ele estava vestido com uma armadura branca que brilhava com um brilho que não pertencia ao metal. A armadura irradiava uma aura mágica fraca e era um dos 4 tesouros, o osso do dragão branco. Esta armadura foi feita a partir dos ossos de dragões gélidos infundidos no frio ao serem enterrados na cordilheira arzeliciana. É claro que armaduras feitas de meros ossos, até mesmo os ossos de seres poderosos como dragões, não continham nenhuma magia. Contudo, em algum ponto do processo de fabricação, a armadura tinha adquirido propriedades mágicas. Mas havia uma pegadinha nessas propriedades mágicas que estavam mais inclinadas para uma maldição. Isso porque a osso do dragão branco convertia o intelecto do indivíduo em força defensiva. Se uma pessoa inteligente a colocasse, ela se tornaria mais dura do que o aço, podendo até ser capaz de rivalizar com a força do Mithril ou até o lendário mental Adamantina. No entanto, a inteligência perdida não retornaria, mesmo que a armadura fosse removida. Foi por isso que as lendas diziam que era um item amaldiçoado. O portador atual da armadura já esteve originalmente no auge do intelecto dos homens lagarto, e depois que ele colocou a armadura, ela se tornou resistente o suficiente para bloquear todas e quaisquer armas que os homens lagarto possuíssem, até mesmo a dor congelante. Sua dureza já estava praticamente perto da adamantina. Além disso, quem a usasse normalmente perdia a capacidade cognitiva, virando um deficiente mental. Sendo assim, já que o atual detentor ainda era capaz de esboçar raciocínio lógico, isso mais que provava o quão inteligente ele costumava ser. Depois disso, a tribo da cauda afiada não mais decidiu a sucessão hierárquica por lutas, mas sim por inteligência. Pântano aqui, fundação rasa, muros frágeis. Entendo. Então devemos ser agressivos? Crush perguntou. Ah, sim, agora estão falando minha língua. É melhor partir para cima do que aguentar um cerco. Eu acho que cada um aqui deve aguentar 3, não, 4 inimigos. É só meter a porrada neles, deve ser fácil. Ao ouvir as palavras de Zembeiro, os outros se entreolharam. Eventualmente, Crush mudou de assunto. A questão agora é se o inimigo tiver reforços. Eles ainda podem estar organizando suas forças. Isso é difícil de dizer. Dado o tamanho da clareira, não acho que deve ter mais espaço para tropas, a não ser que posicionem elas dentro da floresta. Os mortos-vivos não precisam comer, beber ou descansar, e não precisam de grandes acampamentos. Portanto, era muito difícil dizer seus números baseados somente no tamanho de seus acampamentos. Em nome da segurança, eu acredito que é melhor considerar um cenário de defesa. Nesse caso, nós da tribo dos Olhos Vermelhos fortaleceremos as barricadas e esperaremos que o cerco seja menos difícil por isso. Espero que todos nos ajudem com esses esforços. Todos os chefes concordaram com a cabeça, inclusive Zembeiro, que estava decepcionado agora. Enfim, vamos melhorar as defesas imediatamente. Também é preciso estabelecer uma cadeia de comando. Para começar, vamos atribuir o comando dos sacerdotes para Crush-san. Ela também terá autoridade sobre eles em combate. Todos concordaram com a sugestão do chefe da presa pequena, exceto uma pessoa. Todos os chefes devem formar um esquadrão próprio, disse Zariusu, trazendo toda a atenção para si mesmo. Ah, então você quer isso, irmãozinho? Esquadrão de elite, por acaso planeja... Correto.
O inimigo é numeroso, e se não eliminarmos o comandante deles, já podemos dar adeus a qualquer chance de vitória. Além disso, se vierem monstros como aquele mensageiro, nossos números não vão servir para nada. Vamos precisar dos melhores para dar conta disso. Mas não acha que deixar nossas tropas sem líderes vai deixar as coisas bagunçadas demais? Apenas escolha chefe guerreiro substituto. A gente não precisa de comandante. É só partir pra cima e meter o pau em quem aparecer. Que tal ter o nosso esquadrão de elite emitindo ordens de dentro do cerco e só sair quando o comandante inimigo der as caras, ou se a situação ficar muito ruim? Zembeiro se animou com essa sugestão. Por mim, tudo bem. Beleza, então. Vai ser um esquadrão de 6 com todos aqui, incluindo os Arioshu. Não. Muita gente junta. É melhor 3 para cada lado. Dividir-se em 2 equipes significava que poderiam lutar em 2 lugares, mas também significava que sua força seria dividida e enfraquecida. Uma equipe será a unidade de caça e destruição para lidar com os comandantes inimigos, enquanto os outros serão responsáveis por gerenciar as tropas inimigas. Já que é assim, acho que ter 3 chefes formando uma equipe deve funcionar. Os Arioshu-san pode se agrupar com os chefes que trouxe. Vamos adaptar os objetivos da equipe para atender às circunstâncias. Complementou o chefe da tribo pequena. Já Chasuryu indagou seu irmão com uma pergunta. Parece uma boa estratégia. Concorda com eles, Arioshu? Claro. Crush, Zembeiro, vocês se importam? Eu? Não, nenhuma objeção. Nem eu. Uma pena que não vai dar pra gente se exibir um pouco. Mas eu vou obedecer ao vencedor. Ainda temos 4 dias até o ataque inimigo, não é? Sim, isso mesmo. Então, ainda há algo que precisa ser feito? Ainda precisamos estocar pedras para os atiradores e fortalecer nossos muros. Também precisamos deixar que as várias tribos se misturem e estabeleçam relações de confiança. Funcionaremos em mais harmonia se for assim. Nós, da tribo da Presa Pequena, gostaríamos que o Chasuryu lidasse com isso, assim como antes. Nós concorda também. Vocês 2 concorda? Crush e Zembeiro acenaram com a cabeça. Eu assumirei o comando, então. Depois disso, decidiremos nossas tarefas nos próximos 3 dias. Depois que o trabalho do dia terminou, Zariusu caminhou silenciosamente pela aldeia movimentada. Vários homens-lagarto viram a marca em seu peito e a dor congelante em sua cintura, e assim o cumprimentaram com respeito. Seria um pouco trabalhoso, mas ele decidiu respondê-los para aumentar o moral das tropas. Portanto, ele colocou um olhar confiante e digno em seu rosto e respondeu com uma voz vigorosa e destemida a todos os cumprimentos que recebeu. E desta forma, Zariusu chegou ao local dos muros ao redor da aldeia. Muitos homens-lagartos já estavam lá, toda a sua atenção focada em erguer barricadas o mais rápido possível. Primeiro, eles usaram a vegetação para servir de base para pilares de madeira e preencher os espaços entre eles. Depois cobriram eles com um pouco de lama mais seca, e os sacerdotes então encantavam as estruturas quando estavam completas. Havia rachaduras na superfície, provavelmente a água havia evaporado completamente, então eles repetiram o mesmo processo do outro lado. Oi, Zariusu. Algo de errado? Não, nada de errado. Eu só queria ver como estás indo. A água espirrou suavemente sobre o chão molhado enquanto Zariusu caminhou até Crush, que ainda estava em seu traje de monstro-planta. Então ele apontou para os trabalhadores incessantes diante dele. O que é isso? São nossos muros de terra. Nós não sabemos que tipo de inimigos vamos enfrentar, então eu queria dificultar qualquer ataque. Mas ainda não terminamos nem a metade, e não acredito que vamos ter tempo suficiente para terminar tudo. Entendi. Mas não vai quebrar muito fácil sendo feito todo de terra? Vai ficar bem. Uma camada fina de terra se quebra fácil, mas um muro dessa grossura não. Mas eu sei que não é perfeito. Não podemos reunir material suficiente devido à falta de tempo, e caso chova, vai ficar mais fraca, mas não vai desmoronar tão fácil. Quando ele pensou a respeito, praticamente qualquer coisa seria difícil de destruir se fosse suficientemente grossa. Dezenas de homens-lagarto estavam trabalhando tão rápido quanto podiam diante de Zariusu. Mas ainda assim, o progresso estava indo a passos de tartaruga. Mesmo se eles a engrossassem por 3 dias seguidos, ainda não seria forte o suficiente, mas era melhor do que nada. Também estamos melhorando as estruturas das cercas em alguns lugares que não podemos dar cobertura. Vai evitar que elas rompam facilmente. Disse Crush apontando para uma direção. Eles haviam arrancado os pilares de madeira e os erguido em forma triangular.
O espaço entre eles era atado com cordas frouxas que haviam sido tecidas a partir de fibras de vegetais. Zariussu sentiu que eram semelhantes à cerca em torno da aldeia dos Olhos Vermelhos. E como funciona? Vamos colocar objetos pesados naquelas aberturas triangulares. Isso vai garantir que não caiam se forem empurradas ou puxadas. E aquelas cordas são destinadas a obstruir os movimentos. Se morderem a isca, poderemos feri-los com espadas ou outras armas brancas. Por isso deixamos elas mais frouxas. Foi de propósito. Crush respondeu avidamente à pergunta de Zariussu. Apenas ela havia recebido sabedoria de Zariussu durante as viagens que tiveram nos últimos dias. Então ficou muito contente em ser capaz de retribuir sua sabedoria pela primeira vez. Além disso, havia outra emoção por trás disso. Muito bom. Desse jeito elas ficam bem resistentes. Aquelas palavras de elogio respeitoso encheram Crush com orgulho. Zariussu assentiu vigorosamente. Eles estavam acelerando o plano de converter a aldeia em uma fortaleza o máximo que podiam. Não poderia ser comparado com as defesas de humanos ou dos anões, mas apesar disso, era o melhor que podiam fazer nessas terras úmidas, onde movimentar-se era difícil. Estava pensando em algo. Zariussu, você já contou aos guerreiros? Assim que Crush disse isso, o vento carregou o clamor dos guerreiros até eles. Suas vozes estavam cheias de agitação e parecia que o sangue de todos estava fervendo. O que está acontecendo? Peraí, eu já ouvi essas palmas antes. Eles estão torcendo por uma briga. Não me diga que o seu irmão inventou de duelar com o Zenbeiro agora. Zariussu assentiu. Então ele percebeu que Crush havia revelado seu rosto entre sua roupa de mato e parecia que ela estava bastante preocupada. Seu irmão é o nosso comandante supremo. Não vai dar problema se ele for derrotado? Eu não sei, mas meu irmão é bem forte. Se ele tiver só uma abertura e conseguir usar suas magias de sacerdote, ele vai ficar ainda mais forte. Contra ele, até eu posso perder. A força de Chasuryu ficava extraordinária quando ele usava magias em si mesmo. Além disso, embora ele provavelmente não usasse magias ofensivas durante uma batalha de treinamento, se ele o fizesse, até mesmo Zariussu não seria páreo para ele se não usasse a dor congelante. Afinal, quando Zariussu derrotou o antigo dono da dor congelante, a única razão pela qual o dono não usou aquela habilidade especial, que era limitada a 3 usos por dia, foi porque todas as outras 3 ocorrências já haviam sido gastas em Chasuryu. Enquanto Zariussu pensava em como ele deveria mostrar a Crush a forma com que seu irmão lutava, ele se lembrou de uma preocupação oculta que ele ainda não havia levantado até agora. Ele não sabia se deveria mencionar, mas no fim decidiu fazê-lo. Era um pouco chato falar de algo que ele escondera de propósito antes, ainda mais agora que todos já estavam trabalhando sem parar. No entanto, ele não conseguia segurar mais a aflição que sentia e também não queria esconder nada dela. Há uma coisa que está me preocupando. Crush sorriu ao ouvir o desconforto na voz de Zariussu. Ela parecia estar zombando dele. O olhar em seu rosto destoava do clima no ar, ou até mesmo com a personalidade dela, e Zariussu ficou sem palavras enquanto ficava confuso. Portanto, foi Crush quem falou em seu lugar. Você está se referindo ao que mencionou antes, não foi? Digo, e se o inimigo já tiver previsto nossos planos e antecipado que formaríamos uma aliança? Estou correta? Zariussu ficou em silêncio, pois ela tinha acertado em cheio. Em outras palavras, a possibilidade de que o inimigo tivesse dado a eles todo esse tempo para se prepararem e informou-os da ordem de ataque e permitiu que Zariussu formasse uma aliança tinha sido tudo de propósito, com o objetivo de que Zariussu conseguisse formar sua aliança, para que todos pudessem ser esmagados de uma só vez. Bem, é a sua cara ficar preocupado com isso. Desde que te conheci, notei que é bem minucioso no que faz. Ainda assim, não importa o que aconteça, é melhor combater o inimigo primeiro e se preocupar com o resto depois. Mesmo se vencermos, o inimigo provavelmente não vai desistir. Ou melhor, eu duvido muito que eles desistam. Isso pode ser verdade, mas você estava certo sobre o que disse naquela noite. E olhe lá. Não parecia haver nada na direção que Crush estava apontando. No entanto, Zariussu entendeu que ela estava se referindo a toda a aldeia. Você vê como todas as tribos estão lutando juntas pelo mesmo objetivo? De fato, todos os homens lagartos estavam trabalhando juntos para o mesmo objetivo. Zariussu recordou a grande festa realizada para celebrar a aliança das 5 tribos. As pessoas de cada tribo se misturaram sem preconceitos. É claro que seria errado dizer que os sobreviventes das 2 tribos destruídas ainda não nutriam mais rancor, mas no mínimo conseguiam engolir seu ressentimento.
Que irônico. Zariel-Su murmurou para si mesmo. Ele sempre pensou que eles se manteriam isolados por um longo tempo, mas ele não esperava ver todos unidos como uma só tribo assim, devido a um inimigo externo. Precisamos proteger as possibilidades que o futuro nos reserva, Zariel-Su. As tribos se unindo certamente nos estimularão a crescer. Zariel-Su nunca tinha visto as técnicas de construir muros com terra. Contudo, agora que todas as tribos também sabiam disso, as tribos dos Homens-Lagarto certamente construiriam tais fortificações no futuro. Essas paredes resistentes seriam capazes de impedir incursões de monstros, e se isso acontecesse, o número de ataques a crianças diminuiria drasticamente e os números dos Homens-Lagarto aumentariam. E conforme o número de membros aumentasse, eles podiam usar os criadouros de peixes de Zariel-Su para alimentá-los. Talvez, em um futuro próximo, esse pântano pudesse se tornar o lar de uma tribo de homens-lagarto grande e unificada. Vamos vencer, Zariel-Su. Não podemos prever o que vai acontecer no futuro, mas por tudo que sabemos, tudo isso vai se clarear depois que vencermos a batalha. Se isso acontecer, vamos ser capazes de nos expandir, e isso pode trazer um futuro em que não temos que nos preocupar sobre matar uns aos outros ou sobre falta de comida. Crush sorriu, e Zariel-Su teve que lutar contra a onda de emoções que surgia de dentro dele, porque se ele as deixasse fluir livremente, as consequências poderiam ser irreparáveis. Ainda assim, havia uma coisa que ele tinha que dizer a qualquer custo. Você realmente é uma fêmea incrível. Depois da batalha, eu só peço que me diga a resposta para a pergunta que fiz quando nos conhecemos. O sorriso de Crush ficou ainda mais brilhante. Sim, Zariel-Su. Eu vou te dizer depois que tudo acabar. Enquanto isso, bem longe dali, Demiurgo cantarolava alegremente enquanto trabalhava. Ele pegou um osso polido e considerou onde seria melhor encaixá-lo. Em pouco tempo, talvez ele já tivesse decidido. Ele raspou parte de sua ponta e inseriu no objeto diante dele, algo que ele estava construindo. O osso raspado se encaixava perfeitamente em seu lugar, como se sempre tivesse pertencido ali. Se a construção de uma casa sem pregos fosse chamada de armação de madeira, a técnica de Demiurgo poderia ser chamada de armação óssea. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso. Demiurgo sorriu enquanto passava os dedos pelos ossos. Ele sentiu que ele produziria um excelente trabalho se continuasse assim. Ainda assim, preciso de um osso de coxa de um homem de cerca de 120 centímetros de comprimento. Ele ainda poderia completar sem o osso, mas o produto final não ficaria tão bom. Em circunstâncias normais, ele deixaria isso de lado, mas esse presente era destinado ao amado mestre a quem ele devia sua eterna lealdade, então ele tinha que completá-lo com o melhor de sua capacidade. Eu só preciso encontrar um osso adequado. Em alto astral, Demiurgo seguiu em frente. A verdade é que Demiurgo gostava de fazer objetos como esses. Não era por um amor a artesanatos ósseos, mas por armar artesanatos em geral. Ele estava muito interessado nesse campo, que abrangia itens que iam de objetos simples até mobília, e suas técnicas haviam superadas as de um amador. De fato, seu artigo atual provocaria a surpresa de praticamente qualquer um que o visse, desde que desconsiderasse os materiais de qual era feito. Essa barraca também continha outros itens, como uma estátua de seu mestre feita de lava solidificada, todos os tipos de cadeiras, braçadeiras variadas e assim por diante. Todas eram obras de Demiurgo. Mesmo que algumas dessas peças tenham sido construídas mais para funcionalidade ao invés de decoração, elas ainda eram excelentes exemplares de artesanato. Demiurgo pegou um pedaço de osso no canto da tenda e começou a avaliá-lo. Nesse momento, ele sentiu alguém na entrada da tenda. Ele gentilmente colocou o osso de volta e segurou o item insubstituível que seu mestre lhe emprestara, antes de focar sua atenção no movimento externo. Em circunstâncias normais, quem o esperaria seria seus vassalos ou camaradas. Ninguém poderia violar a defesa de 3 camadas que eles haviam construído sem o conhecimento de Demiurgo. Ainda assim, era verdade que ele tinha que ter cuidado com o inimigo que havia dominado Shalltear. Em alguns segundos depois, alguém abriu a porta da porta de tecido. Ele estava vestido de branco e usava uma máscara preta de pássaro com um bico comprido. Seu nome era Pulcinella, uma espécie de palhaço criado pelos seres supremos, assim como Demiurgo. Ele tinha sido designado a ajudar Demiurgo nessa operação. Depois de garantir que ele não estava sob controle mental, a tensão deixou os olhos de Demiurgo, e ao mesmo tempo ele soltou o artefato em sua mão. Demiurgo-sama, a esfola está completa. Demiurgo sentiu uma pontada de pesar por essas palavras.
Originalmente, Demiurgo é quem teria feito esse trabalho e saboreado cada segundo, mas a necessidade de ser cauteloso com um inimigo misterioso e poderoso implicava que ele não poderia deixar este lugar por qualquer motivo. Assim, ele entregou a tarefa a Pulcinella. Tomando cuidado para manter suas emoções escondidas, Demiurgo deu a Pulcinella novas ordens. Bom trabalho. Então comece o próximo passo imediatamente. Seria rude apresentar algo neste estado ao Ainsama. Quando Pulcinella se curvou graciosamente, Demiurgo perguntou: E então, quantos morreram? Nenhum. Graças aos carrascos, eles só desmaiaram. Então devemos ser capazes de esfolá-los logo logo. Infelizmente, alguns não estavam dispostos a aceitar a magia de cura a princípio, mas estava dentro dos parâmetros aceitáveis. Por isso não é um problema. Ah, maravilhoso. Reunir as matérias-primas era uma tarefa árdua, e eles precisavam realizar várias esfolações para recuperar seu investimento. Mesmo assim, ele não usara anestesia nem métodos indolores para remover as peles. Eu quero levar alegria a todos. Essa súbita interjeição de Pulcinella fez Demiurgo pensar na personalidade dele. Pulcinella era famoso em Nazarick por sua bondade e misericórdia. Ele havia sido criado para deixar todos felizes, e ainda assim foi destinado a cumprir esse propósito de tortura. Todos na grande tumba de Nazarick estão felizes em servir o Ainsama. Demiurgo concordou. Obviamente. Então eu tenho uma pergunta para você, Pulcinella. Está insinuando que todos os outros ficarão felizes em servir Nazarick? Claro que não. Como poderiam? Eu não quis dizer isso. Servir ao Ainsama é verdadeiramente uma coisa feliz, que me faz querer derramar lágrimas de alegria, mas não pode ser contada como felicidade verdadeira se for forçada. Ah, é mesmo? Então o que deveria ser feito para isso? Simples. Escolha uma pessoa e corte o braço dela. Então, os outros que se comparam a essa pessoa se considerarão como fortunados. Será maravilhoso. E então, para fazer a pessoa cujo braço foi cortado feliz, você simplesmente corta as pernas das outras pessoas. Oh, quão felizes eu os fiz ser! Demiurgo acenou para o palhaço, que estava rindo alto para o céu. Entendo. É realmente uma ótima ideia.